Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e eu já venho falando aqui há algumas semanas com vocês que os títulos do Tesouro, principalmente os títulos IPCA+, são a bola da vez na renda fixa em virtude das excelentes taxas de rentabilidade que eles estão pagando. Agora imagine só uma forma de você investir nesses mesmos títulos do Tesouro atrelados à inflação, só que pagando menos imposto de renda. E isso tem tudo a ver, inclusive, com essas flores que estão aqui atrás do meu cenário. Quem me conhece sabe que essas flores não fazem parte do meu cenário, mas elas estão aqui hoje por um motivo didático e muito importante. E eu vou então te ensinar hoje como que você faz para investir em renda fixa por meio de ETFs. Você já ouviu falar nesse nome, nesse tipo de investimento que existe no nosso mercado financeiro, que são os chamados ETFs? Sim ou não? Eu quero fazer aqui um termômetro de conhecimento. Responde para mim aqui nos comentários se você sabe o que é ou não ETF, porque na aula de hoje eu vou te explicar o que é e como que você faz para investir em um ETF de renda fixa que vai te expor a títulos do Tesouro atrelados à inflação e o melhor, com uma tributação diferenciada e muito mais favorável a você, investidor. E se você ainda não conhece, então precisa descobrir essa oportunidade de investir de forma prática, diversificada e, o mais importante, extremamente acessível por meio dos chamados ETFs, ativos que a gente tem no nosso mercado financeiro, por meio dos quais você consegue investir tanto em renda fixa, quando a gente fala de ETFs de renda fixa, como em ativos de renda variável, como ETFs que investem em ações, em moedas estrangeiras e tudo isso com alíquotas de imposto de renda diferenciadas e tributação simplificada, que é um dos principais pontos de vantagem desse tipo de aplicação. Mas antes de partir para esses detalhes de tributação, é muito importante você compreender o que são os chamados ETFs. E ETFs, então, nada mais são do que fundos de investimento negociados na nossa própria bolsa de valores, ou seja, você compra e vende ETFs por meio da nossa bolsa de valores e que te permite, então, com uma única cota, comprando uma única cota desse ativo, você investe em um conjunto de ativos determinados ao mesmo tempo. E para você entender na prática como que funciona um ETF, eu costumo fazer uma analogia que funciona de forma simples e que quase todo mundo entende, que é o seguinte: imaginemos que você queira florir a sua casa, queira jardinar a sua casa. E você tem a opção, então, de ir numa floricultura e você pode ir nessa floricultura e ir escolhendo ponto a ponto as flores que você queira ter na sua casa, que foi o que eu fiz aqui atrás. Então, por exemplo, eu fui na floricultura, eu comprei aqui um lírio, né? Eu fui na floricultura, eu comprei aqui uma orquídea, que é um outro tipo de flor, e eu fui na floricultura e comprei flores secas. Então, a gente consegue, né, ponto a ponto, se a gente for na floricultura, e florindo a nossa casa com flores específicas que a gente vai comprando de forma separada. Agora, se eu não quisesse perder meu tempo escolhendo entre lírios, orquídeas, flores secas, o que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente comprar um buquê de flores com todas essas flores juntas e com isso, então, florir a minha casa dessa forma, né? E com ETFs funciona de uma forma muito parecida, né? O ETF, fazendo uma analogia, ele é como se fosse esse buquê de flores, que dentro dele você vai ter vários tipos de flores, né? Comprando um ETF, você compra ao mesmo tempo, né, um lírio, uma orquídea, uma flor seca, tudo de uma forma conjunta, que te dá muito menos trabalho do que se você fosse comprar essas flores de forma avulsa. Então, fazendo uma analogia, o ETF é esse buquê de flores do mercado financeiro. E te dando um exemplo prático e real, né, com os investimentos, para você entender como tudo acontece, eu vou então trazer aqui para você na aula de hoje, né, um exemplo de um ETF. E ele investe na minha aplicação de renda fixa favorita, que são os títulos do Tesouro IPCA+, né? Vocês sabem que eu sou uma entusiasta dos títulos do Tesouro IPCA+, já fiz vários vídeos aqui pro canal sobre isso. E os títulos do Tesouro IPCA+, são uma excelente opção em renda fixa para o longo prazo e segura e que te protege diretamente da inflação. E você pode comprar títulos do Tesouro IPCA+, né, que são então atrelados à inflação, te protegem da inflação por meio do Tesouro Direto. E se você for entrar lá no site do Tesouro Direto, eu vou colocar aqui o site do Tesouro Direto na tela para você, e se você for então na parte de preços e taxas do Tesouro Direto, você vai ver que a gente tem uma série de títulos do Tesouro em que você pode investir. E mais especificamente aqui nos títulos atrelados à inflação, que são os títulos IPCA+, né, para os quais eu vou dar destaque, perceba que a gente pode investir em 3 tipos de títulos, né, que são os títulos 2029, 2035 e 2045. Então imaginemos que você tem um projeto aí de longo prazo, né, e que você queira então proteger o seu dinheiro da inflação enquanto esse dinheiro for ficar aplicado. Você pode investir num desses 3 tipos de títulos, né, no momento em que eu estou gravando essa aula para você. O título IPCA 2029 está pagando uma taxa de IPCA mais 6,89, o título IPCA 2035 de 6,76 mais a inflação e o 2045 inflação mais 6,77.
Isso significa que se você levar esses títulos até os seus respectivos vencimentos, vencimentos esses aqui, que são os anos que estão no nome do investimento, então o ano de 2029 para o título IPCA 2029, o ano de 2035 para o título IPCA 2035 e o ano de 2045 para o título IPCA 2045, você vai ter a garantia de receber anualmente o quê? A inflação acumulada ao longo de todos esses períodos, mais essa taxa anual aqui de, por exemplo, no Tesouro IPCA 2029, 6,89. E assim, então você vai acessar a sua corretora de valores e você vai comprar um desses títulos aqui, ou o IPCA 2029, ou o IPCA 2035, ou 45, conforme forem os seus objetivos, os seus planos. Ou então você pode comprar um pouquinho de cada, e ter o conjunto desses títulos aqui, mas você precisa ter o trabalhinho de acessar a sua corretora e comprar de forma avulsa cada um desses títulos. E aí com isso você vai ter uma carteira blindada da inflação, com vários prazos de vencimento. Só que quando você compra os títulos do Tesouro Direto, você paga uma taxa de administração anual para o Tesouro Nacional de 0,2% ao ano, sobre todo o capital investido e os rendimentos. Eu já falei sobre essa taxa nesse vídeo que vai ficar aqui em cima nos destaques. E também quando você for resgatar o seu dinheiro, você pode levar esses investimentos aqui até o vencimento, quando então o capital principal investido mais os rendimentos serão depositados na sua conta. Ou então você também pode resgatar antes do vencimento esses títulos, resgatando antes do vencimento. Eles são sujeitos ao que a gente chama de marcação a mercado, que é uma oscilação no valor que você vai resgatar e consequentemente na rentabilidade que você vai ter. Já falei sobre a marcação a mercado nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques e também ao final da aula de hoje. Mas fato é que seja levando até o vencimento, seja resgatando antes do vencimento, haverá a incidência de imposto de renda sobre os rendimentos, conforme essa tabela de imposto de renda aqui, com alíquotas regressivas, que vão reduzindo quanto mais o tempo passa, quanto mais o seu dinheiro fica aplicado. E perceba que se você aplica o seu dinheiro em Tesouro Direto e se você resgata antes de completar 180 dias da sua aplicação, você vai pagar a alíquota máxima de imposto de renda de 22,5%. E quanto mais você deixa o seu dinheiro aplicado, quanto mais tempo passa, as alíquotas de imposto de renda elas vão caindo, até que se você deixar o seu dinheiro aplicado por mais de 2 anos no Tesouro Direto, você vai pagar a alíquota mínima de imposto de renda de 15%. E quando chega o vencimento dessas aplicações aqui, o valor principal investido e os juros, eles são depositados para você e você terá o retrabalho o quê? De fazer novas alocações com esse dinheiro caso não for utilizado. Contudo, graças à Investo, que é a maior gestora independente focada em ETFs no Brasil, integrante do grupo VanEck, que é uma gestora americana focada em ETFs e que tem mais de 100 bilhões de dólares em ativos, ela oferece aqui no nosso mercado brasileiro, por meio da nossa própria Bolsa de Valores brasileira, o ETF NTNS11, que acompanha a performance, então, dos títulos de inflação de curto prazo, conforme essa distribuição aqui a seguir. Olha só, eu tô aqui no site da Investo, que é a gestora que oferece o ETF NTNS11. Aqui tem todas as informações sobre esse fundo. E deslizando a tela aqui mais para baixo, perceba que aqui tem a alocação dos principais ativos que tem dentro do NTNS11. E perceba que eles investem em títulos do Tesouro IPCA+, aqueles que são atrelados à inflação. Para quem não sabe, NTNB é a sigla, é o nome técnico para Tesouro IPCA+. E esse ETF, então, ele vai investir em títulos do Tesouro atrelados à inflação de curto prazo, com vencimento em até 4 anos. Então, perceba que, ao comprar uma cota ou mais cotas do NTNS11, você vai expor seu capital investido à rentabilidade do título do Tesouro IPCA mais 2025, 2026, 2027 e 2028, que são esses títulos NTNB, ou seja, títulos de prazos mais curtos. E então perceba que agora você passa a ter 2 opções. Você pode comprar títulos do Tesouro IPCA mais por conta própria ou investir no NTNS11. E aí você expõe então de forma automática, comprando cotas do NTNS11, a esta cesta diversificada de títulos IPCA+. E como eu acabei de mostrar para você, perceba que o NTNS11 ele possui dentro dele uma carteira diversificada de títulos IPCA+, que são as NTNBs, nome técnico para esse título atrelado à inflação, com prazo de vencimento em até 4 anos. E você então vai conseguir expor o seu patrimônio a títulos de menor prazo, que você não encontra lá no site do Tesouro Direto e que por isso sofrem o quê? Menos oscilações de marcação a mercado do que os títulos mais longos que a gente tem disponíveis lá no site do Tesouro Direto, como os títulos 2029, 2035 e 2045.
45. É claro que sobre o valor da cota do ETF NTNS11 também há os impactos de marcação a mercado, mas levando esse ativo pelo longo prazo, você tem a garantia de proteger o seu dinheiro diretamente da inflação e melhor, né, com alguns diferenciais, algumas vantagens. Por exemplo, eu acabei de falar com vocês, deixei inclusive um vídeo aqui em cima nos destaques, contando sobre a taxa de administração do Tesouro Direto, que ela é de 0,2% ao ano. Já no NTNS11, você paga uma taxa de 0,19% ao ano, ou seja, uma taxa que é menor do que a do próprio Tesouro Direto. E eu também te contei agora há pouco que lá no Tesouro Direto, você, quando resgata ou quando chega o vencimento do seu título, você estará sujeito à incidência tributária do imposto de renda, conforme aquela tabela de alíquotas regressivas que eu vou colocar aqui na tela de novo para você. Alíquotas que vão se reduzindo e você só consegue pagar a menor alíquota de imposto de renda quando se passa o quê? Mais de 2 anos que o seu dinheiro está aplicado, aí você consegue pegar a menor alíquota de imposto de renda de 15% sobre os rendimentos. Só que, contudo, com o ETF NTNS11, que é um ETF de renda fixa, ele tem tributação diferenciada. Ele de cara já vai ter um imposto de renda de 15%, mesmo que você fique com ele por pouco tempo em carteira, ou seja, você não precisa esperar mais de 2 anos, como acontece no Tesouro Direto, para você fazer jus à menor alíquota de imposto de renda. E também nesse ETF não tem incidência de IOF que incide sobre o Tesouro Direto para resgates que você possa vir a fazer antes de 30 dias. O IOF que incide conforme essa tabela aqui de alíquotas, para quem resgata aí com menos de 1 mês da aplicação que foi feita. E detalhe, dentro do NTNS11, esse imposto de 15%, ele é cobrado de forma automática na fonte, quando acontecer a venda, ou seja, você não precisa se preocupar em calcular nem recolher nenhum tipo de imposto, que isso tudo é feito de forma automática. E lembra que eu falei que no Tesouro Direto, quando chega o vencimento, você tem que realocar a sua aplicação, pensar onde você vai colocar o dinheiro, caso não for utilizar? Com o NTNS11 não é assim, O gestor, ele está diversificando os seus investimentos em vários títulos, e ele que vai ter esse trabalho de fazer realocações dentro da carteira do ETF, quando chega o vencimento da aplicação, de forma que você não precisa se preocupar com isso. Você se preocupa só em comprar a cota e quando for um certo momento em que você sentir necessidade, você vai vender a sua cota. Inclusive, pessoal, é o seguinte, como as taxas do Tesouro Direto subiram muito nas últimas semanas, todos nós estamos sofrendo impactos de marcação a mercado negativa nas nossas carteiras de títulos do Tesouro IPCA+. E com esse ETF não é diferente. Ele está sofrendo também impactos negativos de marcação a mercado e por isso esse é um excelente momento de entrada nesse tipo de ativo. Olha, eu estou aqui dentro do histórico de cotas, de preço do valor da cota do NTNS11 e a gente pode ver que, por exemplo, em 15 de outubro, uma cota desse ETF estava valendo o quê? R$ 55,29. O valor da cota foi oscilando, impactado tanto pelos rendimentos reais desses títulos que tem dentro da carteira dele, quanto também pela marcação a mercado. Então ele chegou a ser cotado aqui a 55,29, foi subindo aos pouquinhos aqui, chegou a ser cotado a 55,38, 55,39, 55,40, depois 55,61, logo depois em 25 de outubro ele caiu um pouquinho, foi para 55,56, ou seja, isso é um impacto de marcação a mercado, mas depois ele voltou a subir e ele consegue então ao longo do tempo e te traduzindo em crescimento patrimonial de forma protegida da inflação. E aí, gostou do que você viu? Eu sou uma grande entusiasta de títulos públicos e o NTNS11 então é um aliado, é um ETF que te permite investir em títulos do Tesouro atrelados à inflação com inteligência tributária, praticidade e acessibilidade. Inclusive, se você tiver interesse em saber como que você investe, acesse o link que está aqui embaixo na descrição e conheça os ETFs de renda fixa que são oferecidos pela Investo. E para você, é claro, investir nesse tipo de aplicação, basta você acessar aí a sua corretora na parte de renda variável e você segue o quê? Os mesmos passos que você faria para comprar uma ação, um fundo imobiliário, porque os ETFs, apesar do ETF NTNS11, por exemplo, ser um ETF de renda fixa, ele é negociado no ambiente de bolsa de valores. E aí, da mesma forma como você compra uma ação, você compra ou você vende, você faz a mesma coisa com o ETF, como o NTNS11 e melhor, pessoal, com liquidez em um dia útil, Assim que você dá a ordem de venda do seu ETF de renda fixa NTNS11 na Bolsa de Valores, você em um dia útil já tem aquele dinheiro depositado disponível para você utilizar, como você bem entender. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Reitero o convite para você conhecer mais sobre os ETFs de renda fixa da Investo pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E é claro, se você tiver alguma dúvida, alguma observação, não esquece, deixa para mim aqui nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.